Olá, tudo bem com vocês? O Pensando no Mundo do Trabalho da semana está iniciando e para este vídeo nós trouxemos o tema recrutamento. Então nós vamos falar um pouco sobre como é que funciona, como é que se desenvolve nas organizações os processos de recrutamento interno e recrutamento externo. E claro, quais são as vantagens de cada um desses tipos de recrutamento. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Recrutamento interno. O recrutamento interno ele é um processo de aproveitamento do capital humano interno, das pessoas que já trabalham na organização. É uma prática muito comum aí em empresas que pensam em valorizar, os profissionais que já estão ali, que já estão presentes, em vez de contratar sempre uma pessoa de fora, uma mão de obra de fora primeiro, não que ela não contrate, mas primeiro ela tem a atenção com aqueles que já fazem parte do seu quadro profissional, principalmente para as famosas promoções, as movimentações de pessoal. Ela tem como fonte a retenção e principalmente a motivação dos profissionais que já estão presentes. Esse item, o recrutamento interno, ele deve ser trabalhado com muita atenção, com muito respeito, com muito profissionalismo. Por quê? Porque ele é um fator de motivação ou ainda de desmotivação. A gente vai falar um pouco disso. O processo do recrutamento ele é básico, né? Geralmente ele tem algumas etapas que seriam a famosa divulgação da vaga, seja nos editais, pela intranet ou outros meios que a empresa tenha de fazer a divulgação dessas vagas. Geralmente também vai ter um processo, um tempo ali, um prazo para inscrição, um certo tipo de formulário, uma prova técnica ou testes, sempre é interessante isso, dependendo da função, alguma prova com relação a títulos, sempre tem coisas dessa natureza. Às vezes, dependendo da vaga, dependendo do número de inscritos, dinâmica de grupo, ainda a entrevista, geralmente tem uma entrevista com o RH, o dono da vaga que eu digo que seria quem? O setor onde tem essa nova oportunidade. Então o gerente, o gestor daquele setor que abriu essa oportunidade, ele vai estar participando da entrevista para conhecer esse candidato. Empresas muito grandes, onde você não conhece todas as pessoas, é bastante comum ter esse processo bem completo, né? E por final, nesse processo todo, passou por todas essas etapas, abertura da vaga, a divulgação dela, a inscrição, os testes, a prova, o feedback. O feedback ele é muito importante. Para quê? Até para não só para aquele que foi contemplado, mas também para aqueles que não foram contemplados. Então, aquelas pessoas que por um motivo específico não conseguiram aquela vaga, explicar para eles aonde que foi talvez não com a calcanhar de Aquiles, mas um ponto de melhoria, que ele não teve tanto destaque e o outro sim, o outro conseguiu. Então, um feedback ele é muito importante nesse processo. Claro, o feedback bem transparente, a informação bem clara, bem transparente mesmo, a palavra é essa, não tem outra coisa. Transparente para a pessoa ver que o processo foi limpo, o processo foi verdadeiro, o processo foi muito bem trabalhado, muito bem conduzido e, claro, está tendo um encerramento ali com o feedback, com a promoção da pessoa que conseguiu a vaga, mas uma coisa bem profissional, o mais profissional possível. E daí vem aquelas famosas perguntas. E as grandes vantagens? Qual que seria a grande vantagem da empresa de promover o famoso recrutamento interno, o RI? Primeiro que ele é mais econômico. Então, a empresa vai economizar ali com a divulgação. Tem empresas que trabalham com parceiros aí na área de seleção de pessoal, recrutamento de seleção, agências e outras empresas aí também que trabalham, escolas parceiras, né? Então, primeiro seria a questão econômica. Então, por quê? Porque ela já vai conseguir trabalhar e utilizar pessoas que já estão na organização. Então, essa é uma vantagem tremenda. Segunda vantagem seria que a melhor aceitação do pessoal.
né? Isso é o quê? É um incentivo muito importante para aqueles que já estão ali, se sentem reconhecidos. É tão desagradável, ou né, até uma coisa ruim mesmo, além de desagradável, ruim, e até de não de bom tom, você está trabalhando ali naquele setor, está se dedicando, você é um assistente de determinada área, de repente a empresa contrata um analista. Complica. Por quê? Identifica-se que ou né, não deram oportunidade ou ninguém tem a capacidade, o potencial para assumir aquela vaga. Isso é um ponto desagradável. Quando você abre o recrutamento interno, motiva o pessoal, eles se preparam, se capacitam e, claro, mostra o que é a ambição, o sentido da coisa, de querer crescer, de querer aproveitar as oportunidades. Outra vantagem é que o funcionário está mais integrado com a empresa e desenvolve o espírito sadio, aquele espírito de competição, de crescimento profissional. Então a pessoa se prepara, a pessoa se dedica, com certeza é um fator fantástico aí para desenvolver esses profissionais. E as desvantagens, essas sim, essas têm que ser muito bem mapeadas, levantadas, e por isso que eu falo, o recrutamento interno tem que ser muito bem trabalhado para a empresa não sofrer aí com esse famoso ou as famosas desvantagens, né? Uma delas seria o que? A expectativa da pessoa com relação ao cargo. Às vezes ela pode diminuir o próprio rendimento devido a uma certa expectativa gerada. Às vezes coloca-se tanta expectativa na nova função e no início a pessoa deve estar o quê? Se adaptando, aprendendo, e ele não consegue atingir o quê? Os objetivos dele, às vezes nem os objetivos do cargo, da organização. Pode gerar uma certa desmotivação. Claro, isso pode ser momentâneo, vai depender muito da maturidade profissional da pessoa e também do treinamento dos profissionais que estão conduzindo todo aquele processo. Isso é importante. Outra possível desvantagem seria o que? O conflito. Conflito entre os profissionais, entre os funcionários, alguma atitude negativa com relação àqueles que não foram promovidos. O famoso disse-me-disse, aquela questão de vaga já pronta, geralmente tem aquela questão de abrir o recrutamento só para formalizar uma promoção. Por isso que o recrutamento interno tem que ser muito transparente, para que exista o quê? A questão da veracidade, a questão da verdade, que as pessoas enxerguem que o recrutamento é limpo, não é uma coisa viciada, é algo muito importante. O recrutamento tem que ser trabalhado com imparcialidade, profissionalismo puro da área de recursos humanos, que sempre vai fazer o quê? Que vai conduzir o recrutamento e também do requisitante da vaga. É muito importante isso. Outro ponto que pode ser uma desvantagem seria que o bom desempenho de um funcionário numa função não garante sucesso em outra. Esse é um item chave na hora de fazer uma promoção, na hora de fazer a movimentação do pessoal. Às vezes você tem um excelente profissional numa área X e transfere ele, promove ele para a área Y e ele não se adapta, ele não consegue executar, ele passa a ser um funcionário irregular, um mau funcionário, um funcionário não produtivo. E você acaba perdendo o quê? Duas oportunidades, acaba perdendo dois profissionais. Por quê? Eu tirei o cara que era muito bom na área Y, coloquei na área X, e agora eu estou sem aquele da área Y, que era muito bom, e estou na área X, que não é tão bom. Então, por isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem conduzido, orientado. As pessoas têm que ter a clareza do primeiro, de como funciona a vaga, do que corresponde à vaga, o que elas vão encontrar pela frente. Tem que haver um treinamento, um acompanhamento. Tem que ser muito transparente, muito profissional. Tem que ter a maturidade profissional das pessoas, enxergar isso e, claro, deixar a coisa fluir, trabalhar muito bem a vaga. O recrutamento interno ele é fantástico, eu acho fantástico, considero uma ferramenta excelente nas organizações. Porém, em grande medida das coisas que eu já vi, o recrutamento interno ele é um fator complicadíssimo. Por quê? Porque falta muita maturidade profissional de todos os envolvidos ali, seja o gestor da vaga, seja o próprio RH, que às vezes ele não consegue trabalhar muito bem essa vaga por falta de tempo, recurso, daí sim. Aí tem N fatores. O vendedor profissional, que quer tanta oportunidade, mas às vezes ele não está preparado. Às vezes ele está preparado para uma nova oportunidade, mas não talvez para aquela X, para aquela Y, para aquela que ele se candidatou e
por ser um cara que tem um currículo muito bom, tem um histórico profissional muito bom, foi promovido. Erroneamente pode ser um fator complicado se ele não se adaptar, se ele não conseguir render. Então, recrutamento interno, ele é muito importante, mas tem que ter todos esses cuidados para que ele seja feito da melhor maneira possível. E outra modalidade do recrutamento é conhecida como recrutamento externo. E essa sim, é a mais comum aí que você vê, que nós vemos aí nas divulgações de vagas, sejam nas mídias, né, nos sites, no próprio jornal, ainda tem muitas dessas vagas. Então, o recrutamento externo é aquele tipo de recrutamento que é feito quando entende-se que se esgotam os recursos humanos que já estão na empresa e ela tem que procurar no mercado, procurar fora, né, para que ela possa preencher aquela vaga. Surgiu uma oportunidade nova, seja para substituição, né, está saindo alguém, uma reposição, seja mesmo para troca, vai ter que ser uma demissão, e daí o que? Vai ter que ser contratar outra pessoa, né? É o preenchimento através da vaga da vaga da pessoa que está fora. É bem claro. Interno é que estou aproveitando a mão de obra que eu tenho, e o externo estou procurando no mercado de trabalho um novo profissional. Quais que seriam as vantagens? Todos os tipos de recrutamento ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem, talvez uma das principais vantagens, é que a empresa tem um maior leque de opções, de escolhas. Ela depende da vaga, uma vaga muito atrativa tem muitos candidatos. E esse é o cenário, dependendo da vaga que você tenha, que a empresa tenha. Hoje, até por conta da pandemia, por conta desse cenário bem complicado de desemprego, crise econômica, a saúde pública muito afetada, então a empresa acaba tendo um leque maior de opções, né? Pode ter também o que outra vantagem, a maior facilidade de aprendizagem, pessoas mais novas, pessoas que têm mais interesse, pessoas que já não têm alguns vícios que os que estão na empresa já podem ter, já conhecem setor, supervisor, então uma dessas opções pode ter o quê? A facilidade com relação à aprendizagem. Também outra vantagem é a possibilidade de seleção bem mais exigente. Alguns critérios que a empresa pode colocar ali, e claro, nesses critérios, com a adoção desse sistema, ela vai estar filtrando, vai estar selecionando bem, de uma maneira bem melhor, bem mais qualificada os seus profissionais. Uma outra característica importante seria também experiências novas para a organização, ou seja, a questão da oxigenação, né? Ter pessoas novas, trocar um pouco o quadro, renovar, isso aí enriquece todos os recursos da organização, agrega capacidades, ainda mais, ainda com coisas melhores que já existem na equipe. A questão de oxigenar mesmo, fazer aquela mudança, trazer ideias novas, pessoas com pensamentos novos, com motivações também, é sempre importante. Tem também quando se fala da mão de obra sazonal, ou seja, a empresa pode estar contratando no modelo de recrutamento externo profissionais terceirizados para trabalhos temporários, trabalhos por um determinado período apenas na época do ano. É por isso que fala muito no trabalho sazonal. E as desvantagens? Claro, sempre tem vantagens e desvantagens. Uma das características que não pode ser vantajosa, então a desvantagem seria o quê? A possibilidade de reduzir a lealdade dentro da empresa. Pessoas são muito diversificadas. Eu posso estar contratando uma pessoa muito competente, comprometida, como posso estar contratando uma pessoa que não tem tanto comprometimento. Também pode ser filtrado, pode ser visto isso com o passar do tempo e o desenvolvimento daquele profissional na organização. Outra desvantagem é que pode ser um processo lento, demorado, né? Pode afetar também a política salarial da empresa. Por isso que tem que ser muito bem estruturado esse setor de recrutamento. O setor de recursos humanos, ele vai ter que ter aquela política salarial. Às vezes, um profissional ele tem uma pretensão maior do que aqui a empresa paga, às vezes é um excelente profissional e a empresa quer fazer aquela aquisição
talento para sua equipe e pode ter aí um entrave, pode ter um probleminha com relação à política de salários, afetando justamente na hora de fazer o recrutamento. Isso é um ponto bem crítico, tem que ter muita atenção. Pode ter também insatisfação, né, na equipe existente ou desmotivação dos funcionários que aguardavam uma oportunidade para ser promovido. Nesse caso é quando eu contrato de forma externa uma pessoa já, como eu citei anteriormente, às vezes eu tenho uma vaga de analista e eu não faço o recrutamento com os assistentes que estavam ali, contrato direto de fora um analista. Pode ser um problema. Um operador de máquinas, quando eu tenho auxiliares de produção que poderiam suprir aquela vaga, ou mesmo se eu fiz um recrutamento interno e ele não conseguiu aprovar ninguém, mesmo assim, se eu contrato alguém de fora, se não for muito bem trabalhado, transparente, explicado, pode gerar um mal-estar ali, com certeza. No caso da mão de obra sazonal, também dependendo do tipo da relação que foi desenvolvida no tempo que as pessoas trabalharam, pode ser umas vantagens. Por quê? A inteligência do trabalho ela pode estar nas mãos de funcionários de outra empresa, né, empresa terceira. Então, aquela expertise, aquelas práticas tem que ser muito bem pensada para que ela possa ser desenvolvida. Então, tudo, seja recrutamento interno, seja recrutamento externo, ele tem que ser bem estruturado, bem trabalhado para que esses pontos, essas questões de vantagens ou desvantagens, elas sejam mapeadas e possam ser superadas para que sim, a empresa tenha sim ganhos, lucros na hora de fazer aquisição, na hora de fazer promoções, principalmente cuidar de todo o seu pessoal, de todo o seu quadro funcional. Existe ainda uma terceira forma, né, que na verdade seria a junção dos dois tipos de recrutamento, contemplando o recrutamento interno e o recrutamento externo, que seria um recrutamento misto, ou ainda composto. Essa forma de recrutamento ela ocorre quando a empresa ela divulga uma vaga internamente, a abertura, né, daquela vaga na equipe e disponibiliza ela na intranet, fixando cartazes, enviando e-mail nos editais, de qualquer forma que a comunicação interna ela se faça presente para que todos os funcionários tenham acesso e possam, se for de interesse deles, se candidatar a essa vaga. Então, similar a isso, ao mesmo tempo, simultaneamente, é solicitado também para que os recursos humanos busquem no mercado profissional, né, no mercado externo, um profissional que atenda aqueles requisitos, aquelas características desejadas para o preenchimento da vaga. Então o recrutamento acaba sendo misto, pessoas que já estão na organização e pessoas que estão procurando uma oportunidade que ainda não fazem parte da empresa, né? Nesses casos, tem que ser muito bem transparente. De novo, essa palavra transparência é uma palavra que ela tem que ser muito bem vista no recrutamento. Por quê? Porque não deve haver prioridade em nenhum dos lados para preenchimento dessa vaga quando nós estamos falando do misto, ou seja, ingressa na vaga o profissional mais competente, que reúna as maiores condições para atender as expectativas da organização, as expectativas daquela vaga. Então é muito importante. O misto ele não é muito falado, muito divulgado, mas ele ocorre, né? E em qualquer uma dessas oportunidades, transparência, profissionalismo, atenção com todos os profissionais que estão envolvidos, as pessoas que estão trabalhando e querem uma oportunidade, as pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que estão aí desempregadas, procurando uma oportunidade, tem que ter muito zelo, muita atenção, muito profissionalismo, olho no olho, para que essas vagas sejam preenchidas, para que as pessoas se sintam respeitadas durante o processo de seleção, seja ele qual ele for. Então, este foi o Pensando no Mundo do Trabalho da semana com o tema recrutamento interno e recrutamento externo, que são duas vertentes muito importantes aí nas empresas. O setor de recursos humanos é que acaba trabalhando com essas informações, mas faz parte de um todo ali, todos estão envolvidos, aqueles que abrem as vagas novas, aqueles que promovem as vagas, aquela movimentação do pessoal, e é sempre muito importante para todo mundo esses processos. Eu espero que vocês tenham gostado então de mais esse material que nós preparamos aqui no canal para todos vocês. Deixo a todos um forte abraço
Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.